Aí eu me pergunto, o porquê eu nasci com essa descendência? Aí a gente vai mais profundo ainda, ô Igor. Por que eu nasci com essa descendência? Porque eu amo a cultura japonesa. Por que meu pai me ensinou tudo isso que eu sei hoje? Por que quando eu tô no Japão parece que eu tô em casa? Tem o porquê, meu. Tem o porquê. Eu creio que o Senhor me preparou durante todos esses anos para chegar o momento e falar assim, agora eu quero ver mesmo, filhão, se tu tá crente, entendeu? Eu quero ver se o negócio é de verdade, mano. Larga tudo que você conquistou no Brasil e vai para uma terra onde aquelas pessoas não te conhecem, mas precisam me conhecer através da sua vida. E eu sei, ô Igor, que talvez o que eu esteja tomando de decisão, eu não vou usufruir de nada disso. Eu não vou usufruir de nada disso, mas tem algo maior do que o pregador é a palavra. Se tem algo maior do que aquilo de usufruir, é que outras pessoas usufruam sabendo quem fez aquilo. Eu estava no Kaikan, não, no Kaikan não, no Bunkyo, que fica aqui na Liberdade. O que é isso? É um restaurante? Não, é uma é um lugar onde tem o museu da imigração japonesa. Tá. Peço perdão aí a galera aí Isso. E aí tava o presidente do Bunkyo, ele fez uma reunião com todos os líderes da comunidade japonesa no Brasil. Tá. E eu tive a honra de ficar do lado do Dr. Renato Shikawa, que ele não é só o presidente do Bunkyo, como ele é dono do Café Aliança, ele é dono da CNL, a maior construtora lá de Alphaville, é gigante, de uma sabedoria, assim, incrível. E lá naquela mesa, ele falou assim, e isso eu guardei pro meu coração, assim. Primeiro, ele estava de terno, gravata e uma bota de fazenda. Aí eu olhei e falei, caramba, ali é japonês mesmo, mano. Tipo assim, não tá nem aí pra nada, sabe? E ali eu fiquei na mesa, ele falou assim, todos aqui são bem-sucedidos. Todos aqui já viveram muito bem a sua vida. Estão mais perto do fim do que na metade ou do começo da vida. A nossa responsabilidade agora é de plantar. E mesmo que eu não veja, mesmo que nenhum que está aqui nessa mesa veja o retorno disso, os nossos filhos viverão. Ou talvez os nossos netos viverão. E assim, seria de uma tremenda ingratidão se eu saísse daquela mesa e não guardasse isso para minha vida. Eu não quero ter riquezas, mas eu quero ter a certeza como um homem desse, como o Dr. Renato Shikawa, em todos os lugares que ele passa da comunidade japonesa, as pessoas respeitam não pelo que ele tem, porque todo mundo sabe o que ele tem, mas pelo que ele é, pelo que ele já fez pela comunidade japonesa, entende? Então assim, nós iremos agora, em novembro, pro Japão, levo a minha família, e no momento que eu pisar no Japão, eu entro em oração. Mas não com será que eu vou ou não vou? Não. Eu entro em oração para eu ver onde eu irei. Onde eu irei começar a plantação. Onde eu irei começar a obra. Onde eu irei... Yudi, mas você vai fazer algo novo? Não, eu tô fazendo algo... Tô dando continuidade àquilo que já fizeram. Se a gente buscar a história do evangelho no Japão, desde 1500, com a chegada do Francisco Xavier. Um primeiro católico jesuíta que foi naqueles navios cargueiros e falou assim, vou pregar, vou fazer acontecer. E realmente ele fez acontecer, entende? Ele espalhou o evangelho em todos os lugares e o interessante que se a gente for mais profundo ainda, que eu creio que o Japão será beneficiado demais da fé do brasileiro, que é isso que a gente está falando sobre a fé, que a primeira... pregação feita no Japão foi feita em português de Portugal, mano. Os japoneses, eles oravam em português, ô Igor. E foi tão forte, o japonês ele é tão decidido nas suas decisões, no lance de honrar aquilo que eles acreditam que estão recebendo, que
eles davam a vida por aquilo. Ao ponto de ser 10% do Japão se tornarem católicos, evangélicos, acreditarem. 10%. 10%. O Japão, ele são várias ilhas, né? Espalhados. Tiveram ilhas, ô Igor, que 100% das ilhas se tornaram católicos. Acreditaram num Deus criador de todas as coisas. Ao ponto do governo olhar e falar assim, porque naquela época, na era Edo, dos samurais, quem que era Deus? Era o imperador do Japão, né? E aí isso começou a dificultar. Mas também com a chegada desses jesuítas e católicos, chegaram o quê? Os comerciantes. Com o quê? Com a pólvora, com armamento. Se você pegar tem uma série no Prime que é Shogun. Shogun, tô ligado. Ali fala muito bem disso. Que junto com a religião chega o armamento. E o governo, sabendo que eles estavam perdendo a autoridade sobre aquele povo, porque aquele povo estava dando a vida por Deus e não pelo imperador, começaram a falar o quê? Que a religião do estrangeiro estava trazendo a morte para o Japão. E aí eles começam a fazer o quê? Perseguir os religiosos, perseguir os católicos, perseguir esses que adoravam um Deus a não ser o imperador. E aí foi quando teve aquela matança total no Japão, que você começa a ver no Shogun também, que começam a perseguir esse povo, e aí tudo começa a ficar uma loucura dentro do Japão. Só que foi tanta loucura, e a gente olha que o avivamento pode acontecer do Japão para outros lugares, que eles davam a vida. Só para você ter noção, tem um lugar lá no Japão que eu sou amigo do pastor Davi, que toda vez que eu vou pra lá, as pessoas acham que eu fico em hotel, tem uma parte que eu fico na casa do meu tio, mas quando eu vou pra Minokama, eu durmo na igreja. É na igreja que eu fico. Eu durmo lá na igreja, eu e minha esposa. A gente fica lá. Só em Minokamo, nessa época, foram 100 mil que foram matados. Entendi. E assim, aí, lógico, isso acalmou, né? Porque todo mundo morreu ou foi embora. Cadê o evangelho? Cadê o evangelho? Depois da Segunda Guerra, volta novamente, se pode pregar. E eu fico pensando, mas por quê? Porque talvez seria uma forma das pessoas terem força novamente, de algum lado. Pô, o imperador, que ele não fez nada? Pô, mas a gente tem que ter uma fé inabalável ao ponto de conseguir reconstruir tudo isso e tal. Só que eu percebo que ao longo desses anos foi se perdendo tudo isso, né? E agora a gente tá numa fase que o evangelho está pronto, tá purinho para entrar no Japão. Por quê? O Japão tá precisando dos estrangeiros, entende? Então, ao mesmo tempo que eles estão precisando, nós também estamos precisando ir para lá pregar o evangelho, né? Porque agora não tem nem mais pessoas para cuidar dos velhinhos que estão lá, entende? E a gente não tá falando, a gente fala muito de mão de obra, né? O Japão precisa de mão de obra, a Itália tá precisando de mão de obra, mas a gente não tá falando de mão de obra trabalhar na fábrica. A gente tá falando também de mão de obra especializada, que é de um médico, de um advogado, de pessoas para fazer essa movimentação do Japão continuar viva, entende? Aí a gente para e pensa assim, isso é bom ou ruim? É bom por um lado, que algumas cidades não morrerão, né? Que terão vidas ali fluindo e tal. Mas é perigoso também, porque o Japão tem uma cultura muito enraizada, muito forte. E com a chegada dos estrangeiros, eu percebi isso ali com os japoneses. Teu pai veio do Japão ou ele nasceu no Brasil? Nasceu no Brasil, mas meu avô e minha avó eram japoneses, tá, né? E aí passaram tudo pro meu pai. Só que eu morei no Japão até os meus 5. Só que meu pai era aquele tipo de cara assim, japonês mesmo, que assim, carro, a não ser Honda, Mitsubishi, é uma bosta. Vamos fazer negócio com japonês porque é certo. O japonês é melhor em tudo, entende? Meu pai era dessa forma.
Só que também, eu, dentro da cultura lá, e me preparando para isso, eu vejo que é uma cultura muito forte para os tempos de hoje. É muito... É perigoso. Por quê? Quando você vive dentro de uma comunidade, tipo, por exemplo, o Igor, para mim era normal trabalhar das 7 horas da manhã até 6 horas da tarde, de segunda a segunda, porque eu não conhecia uma outra vida. Depois Entendo. que eu conheci uma outra vida, que eu falo, caramba, jovens assim como eu estão vivendo aqui em Alphaville, no mesmo lugar que eu, e eles conseguem viajar, eles conseguem ir pra uma festa, eles conseguem curtir, e eu não posso curtir? Pô, tem alguma coisa errada. Aí eu começo a me revoltar com aquele estilo de vida, eu começo a me revoltar com o que me passaram, com as oportunidades que me deram. Que nem eu lá no Rio, achando que bala de tiro de traçante era normal, até eu sair do Rio. Era normal. E de repente você olha e fala assim, mano, isso daqui não é normal. Isso daqui é normal. Então, mas até que ponto é normal? Por exemplo, uma criança no Japão, ela estuda das 8 horas da manhã até 3 horas da tarde. E isso dias normais, fora as aulas que ela tem, tipo, dança e tal. E vai até as 6 horas da tarde. E quando ela chega em casa, ela tem dever pra fazer. Aí chega final de semana, domingo, a criança se reúne num parque que ela tem que limpar o bairro dela. Entende? Então, tipo assim, aí chega o estrangeiro e fala, limpar? Que limpar o quê, mano? Que cada um cuide da sua casa. Só que, cadê a beleza disso? De comunidade, de tal. Mas a gente pode ser um pouco mais profundo. Nós, brasileiros, nós reclamamos muito do que vivemos no Brasil. Mas nós nunca sofremos uma guerra mundial, assim, ao ponto de acabar com tudo. Sempre no Brasil vai ter alguém para estender a mão e te ajudar. Isso é fato. Você vê os mendigos ou alguém, você fala para um cara que vai morar no estrangeiro se ele é ajudado o tempo inteiro. É difícil. Eu imagino que sim. É difícil. Agora, e aí você cria a malandragem, né? Do brasileiro. Você acaba, tipo, não, dá pra... que vai azedar aqui, o cartão vai estourar, mas aí eu vou ligar pra minha mãe, pra minha tia, eu vou desenrolar um negócio aqui. Eu saí do meu emprego, e aí, não tem emprego? Não, mas eu conheço fulano de tal que vai me dar um jeito. E essa é a realidade do Brasil. O Japão já viveu uma outra realidade. É uma bomba que caiu, bum, que acabou e tá todo mundo no mesmo nível, Igor. Tá todo mundo no mesmo nível. Onde você tem a mesma coisa que eu tenho. Que é nada. 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 E o que eu vou ter que aprender? Que eu dependo de você. Que a minha calçada é a mesma calçada que a sua. Que o meu teto é o mesmo teto que o seu. Então vamos aprender a viver em comunidade. Que todo mundo é obrigado a fazer algo por esse país, por esse lugar, né? Pra que todo mundo chegue num lugar melhor junto, né? Exato. E não é nem que... nossa, eu quero muito... E eu suponho que, né? Eu quero muito que todo mundo seja igual. É só porque se a gente não for junto, a gente não vai simplesmente. Porque, é isso que você falou. Estourou uma bomba, meu irmão. Tem mais porra nenhuma. É isso aí. E o individualismo tá muito grande ali, tá se tornando algo um pouco comum, assim, no Japão, sabe? A honra tem se perdido com essa geração que tem conhecido através da internet outras culturas, que passa a se revoltar com a própria cultura. Olha que interessante. Tanto, ô Igor, que hoje os eventos que acontecem... Eu tava esses dias conversando com o pastor Davi. A igreja, lá onde ele mora, foi levantada para fazer eventos multiculturais. Mas a grande vontade deles é mostrar a cultura japonesa pros japoneses. Entendi. Porque o governo japonês e os pais japoneses se tornaram aquelas pessoas chatas. Não pode fazer barulho. Não pode fazer baderna. Não pode fumar na rua. Não pode, não pode, só não pode. Aí ele tem contato com o outro, o amigo malandro, e fala assim, não, tô no país errado. Tanto que os japoneses, eles se especializam em várias coisas e metem o pé pra Londres, aí eles querem ir pra Nova York, querem ir pra outros lugares. E aí, qual que é a nossa missão? A nossa missão é mostrar pra esses japoneses que o que eles têm na raiz deles, na cultura deles, é bela. Que são valores que antes mesmo da cultura existir, já existia a lei sagrada, a lei divina,
que tá enraizada. Toda a cultura carrega um pouco das leis criadas pelos homens, entende? Claro. De suas vontades ou algo, mas a lei de Deus tá ali também, entende? Então, assim, qual que é a função? Qual que é a minha vontade de ver algo acontecendo de maior dentro do Japão? E eu sei, ô Igor, isso é muito claro pra mim. Eu sei que eu não vou ser a pessoa que daqui a 20 anos eu vou estar no púlpito sendo reconhecido. Porque o meu povo, no momento de maior dificuldade do Japão, largou o Japão e fugiu da guerra. Então, assim, eles me olham como um fugitivo, um covarde, entende? Mas eu sei que o Senhor tem me dado estratégias para ajudar jovens japoneses, tô falando de descendentes japoneses, para pregar para outros japoneses. E aí tá o ponto de ser mais profundo ainda, de tirar aquele ego do artista, tirar o ego de ser ouvido e falar assim, não, eu vou ser só mais um instrumento dentro dessa chave aqui para que algo maior aconteça. Talvez um livro daqui a alguns anos seja publicado, né? A história do Kenji, não sei o quê. E lá no comecinho do livro tem assim, um descendente de japonês teve a audácia de ir pro Japão e falar um pouco do amor dele e do nada aconteceu alguma coisa.